turma, seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves. Hoje falarei com você sobre o gênero notícia. Você sabe o que é uma notícia? Notícia é uma informação atual e nós estamos em momento de estarmos informados sobre o coronavírus, transmite a Covid-19, né? Uma doença que tem causado isolamento social. Isso é uma notícia. E todos os meios de comunicação têm feito paradas nos seus jornais para transmitir essa informação. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é essa notícia, como que a gente trabalha o gênero, a sua estrutura composicional, o seu estilo, o formato, como é escrito. E como uma boa mineira, tem um caso sobre notícia. Um dia perguntaram ao jornalista, o que é uma notícia? Pois bem, disse ele, quando um cão morde um homem, não é notícia, mas quando um homem morde um cão, isso é notícia. Então é muito interessante quando a gente vê o que é a notícia. Percebeu que nesse caso tem algo que chama a atenção? Que provoca uma certa curiosidade? Né? É normal um homem morder um cão? Por isso que vira notícia. Então vamos descobrir o que é esse gênero notícia? É um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso cotidiano, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. É um texto informativo sobre um tema atual ou acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação. E é uma notícia de gênero discursivo, da esfera jornalística, esfera responsável pelo controle e circulação da informação. Trata-se de um texto em que são relatados acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Lembra que eu falei que a notícia ela vincula pelos meios de comunicação social, comunicação de massa? Vamos descobrir quais? São eles: jornal impresso. E sabia que esse jornal impresso que vocês têm acesso, que muitas pessoas estão nas praças lendo ou compram para levar para casa para fazer sua leitura, é chamado de suporte, assim como a revista, porque elas agregam, trazem consigo vários outros gêneros textuais. E nós vamos tratar disso um pouquinho mais para frente. Então, qual é o outro meio de comunicação de massa que são transmitidas as notícias? O rádio, a televisão, a revista e hoje, muito comum, a internet. Então, esses são os meios pelos quais a gente tem acesso às notícias. Na internet, nós temos as plataformas, os blogs, os sites, que são veiculados todo tipo de notícia e é possível fazer uma atualização constante dessa notícia. E nós veremos uma notícia que ela está muito recente. Então, a internet te dá a possibilidade de você estar informando o público constantemente sobre as informações pertinentes daquele dia, atualizando os dados. Então, como eu disse, nós vamos trabalhar um pouquinho, conhecer um pouco de como essa notícia ela é composta, a sua estrutura, o que contém. E nós vamos aprender um pouquinho sobre dois termos muito usuais no gênero notícia e em outros gêneros, mas no gênero notícia isso chama muita atenção, que é a construção composicional e o seu estilo. O que é uma construção composicional? Ou aspecto formal do texto, se refere ao tipo de estruturação e conclusão de um todo, como
como o seu elemento mais característico. Então, o que é mais característico dentro da notícia? Especialmente nos jornais impressos. Nós vemos a manchete, que é algo que chama a atenção, é algo que está buscando, atraindo o público, né? Então, a gente vê normalmente em letras garrafais, maiores, muitas vezes utilizado na escrita em vermelho, né, a cor vermelha, exatamente para chamar a atenção desse público. E nós temos dentro da notícia, nós temos o título principal, que é aquela manchete grande, e temos o título auxiliar, que é o menor. E temos a lead, que é a abertura do texto notícia. Dentro dela, dessa lead, nós descobrimos o quê? Está sempre, essas informações são encontradas sempre no primeiro parágrafo. É o quê? Que é o fato, quem que são os personagens envolvidos naquela notícia, o quando, o momento em que ocorreu aquele fato, onde, o lugar de ocorrência. Então, dentro da lead, nós encontramos o que, quem, quando e onde. E essas informações, elas vão me dando um resumo do que eu posso encontrar ao longo do meu corpo da notícia, que vai destrinchar a notícia, onde vai falar sobre o como, o modo como aquele fato ocorreu e o porquê, a causa, a razão, o motivo, né? Então, são destaques no corpo da notícia, nós encontramos os destaques para fatos importantes e depois os secundários. Sabia que a notícia é considerada uma pirâmide invertida? Sabe por quê? Porque, primeiro, nós temos a manchete, que é algo que vem maior, né, para nos chamar a atenção, é algo que aguça a curiosidade. Temos a lead, que é o que nós já vimos que é quem, quando, onde, e temos o corpo do texto. Sabe por que ela tem o princípio da pirâmide invertida? Porque ela vai do fato mais importante para o menos importante. Não é que o fato na notícia, naquela manchete, seja algo que não seja importante de ser lido, mas é que o jornalista, ele vai dar mais importante, o repórter, vai dar mais importância à manchete, exatamente para aguçar a curiosidade de quem vai ler ou está lendo aquela notícia. E tudo isso é chamado de escala de importância, né? Como eu disse anteriormente, eles dão destaque para a manchete. Temos o estilo. O que é o estilo? É a linguagem usual que eu vou utilizar. Mas primeiro nós vamos descobrir o que é estilo. Estilo faz menção à materialização linguística dos gêneros, abarcando dessa forma uma ampla quantidade de recursos linguísticos utilizados não só para a elaboração, mas, sobretudo, para a materialização do dizer presentes nos gêneros textuais, como, por exemplo, aspectos, fatores vocabulares, frasais, gramatiqueiros e, dentre outras questões linguísticas utilizadas. Nós temos algo muito importante dentro da notícia, que é a linguagem. Qual que é a linguagem que deve ser usada para uma notícia, seja ela impressa em revistas ou jornais, ou seja ela televisiva ou radiofônica? A linguagem precisa ser formal e objetiva. E textos curtos. Relato predominantemente em terceira pessoa, a fim de manter a impessoalidade, a imparcialidade, quer dizer, o distanciamento do fato. Ele tem que ser, o jornalista, ele não pode se envolver, dar a sua opinião. Até porque nós temos alguns momentos em que há um gênero que é chamado artigo de opinião, que vem dentro de um jornal impresso,
que nós temos a opinião daquele jornalista, daquele repórter. Mas na manchete, quando a notícia é manchete, ele precisa ser impessoal, imparcial. É utilizado normalmente os verbos no passado, pretéritos imperfeitos e perfeitos, como morava perto de, gostava de, costumava passar as tardes, passou o tempo, percebeu que, ou bateu a porta. Então, são verbos que eu estou me referindo ao passado, mas trazendo à tona um presente, pois a notícia é algo que é atual. É um fato que ocorreu e que foi noticiado para informar ao público. Sabia que notícia é diferente de reportagem? Eu imagino que você não sabia desse fato. Mas a reportagem é um outro gênero que falaremos mais à frente em outras aulas. Vamos ler uma notícia? Dia Mundial de Higiene das Mãos. 5 de maio é data para reforçar a importância deste hábito. Em tempos de contaminação pela Covid-19, água, sabão e álcool em gel se tornaram inimigos número 1 do vírus. Por MG1, Belo Horizonte, do dia 5/5/2020, às 13h17, e esta notícia foi atualizada 2 horas, há 2 horas desse momento em que eu fui lá na internet e busquei essa notícia para trazer para você. Nesta terça-feira, dia 5, é comemorado o Dia Mundial de Higiene das Mãos, uma data criada pela Organização Mundial de Saúde para reforçar o quanto é importante esse hábito de higiene. Juntos, água e sabão agem contra ameaças invisíveis. E em tempos de pandemia, reforçar o cuidado com a higiene nunca foi tão necessário. Lavar as mãos é uma das principais formas de evitar o novo coronavírus. As nossas mãos carregam muitos germes, bactérias. Vírus e fungos são encontrados também. Quando a gente lava as mãos, tiramos uma parte grande dessas bactérias e vírus, enfatizou a infectologista Cláudia Murta, que é doutora em microbiologia. A infectologista destaca que a higienização das mãos pode evitar não só a contaminação pelo novo coronavírus, mas também as gripes causadas pelos vírus influenza, os resfriados causados por vírus respiratórios, as conjuntivites, tanto bacterianas quanto virais, e doenças do trato gastrointestinal, diarreias e parasitoses. Protege de uma série de doenças e isso é um legado que o novo coronavírus vai deixar para a gente. As pessoas estão aprendendo mais a higienizar as mãos. As pessoas estão lavando as mãos com mais frequência, observou. Então, vamos discutir um pouco do que é essa lide, interpretar um pouco, descobrirmos onde, quando esse fato aconteceu. Mas apesar de simples, lavar as mãos é um processo que exige segundos de dedicação. Todas as etapas são importantes. Deve-se retirar anéis e manter unhas curtas. Dar preferência a toalhas de papel descartável na hora de enxugar. Dentro de casa é mais fácil ter água e sabão. Para a população carente, nem sempre está ao alcance. E para quem é sem teto, o acesso é ainda menor. Pensando nisso, pias foram instaladas em praças de Belo Horizonte. Então vamos para a nossa atividade referente ao texto. Releia a notícia e responda às perguntas. Qual foi o acontecimento? Quando ocorreu? Por que foi criado o Dia Mundial de Higienização das Mãos? Onde ocorreu o fato? Então, a gente pode ver que aqui tem a lide,
né, que vem trazendo para a gente as informações básicas do texto. Onde, quando, como. Quando foi o acontecimento? Dia Mundial de Higiene das Mãos. Quando ocorreu? 5 de maio. Por que foi criado o Dia Mundial de Higienização das Mãos? Para reforçar o quanto é importante esse hábito de higiene, especialmente nesses tempos de coronavírus. Onde ocorreu o fato? Em todo o mundo comemora-se esta data, pois é um dia instituído pela Organização Mundial de Saúde, pois até é chamado Dia Mundial de Higienização das Mãos. De acordo com o terceiro parágrafo, a infectologista Cláudia Murta destaca que com a higienização das mãos evita-se a contaminação de outras doenças além da Covid-19. Marque a alternativa correta. Letra A, as gripes causadas pelos vírus influenza, doença do trato gastrointestinal, diarreias e parasitoses. As gripes causadas pelos vírus influenza, os resfriados causados por vírus respiratórios, as conjuntivites, tanto bacterianas quanto virais, doenças do trato gastrointestinal e diarreias, as gripes causadas pelos vírus influenza, os resfriados causados por vírus respiratórios, as conjuntivites, tanto bacterianas quanto virais, as gripes causadas pelos vírus influenza, os resfriados causados por vírus respiratórios, doenças do trato gastrointestinal, diarreias e parasitoses. Letra E, as gripes causadas pelos vírus influenza, os resfriados causados por vírus respiratórios, as conjuntivites, tanto bacterianas quanto virais, doenças do trato gastrointestinal, diarreias e parasitoses. Então, nós temos a informação correta, a alternativa é que ela está completa. Quando voltamos ao texto, percebemos que a frase completa que a infectologista diz é: as gripes causadas pelos vírus influenza, os resfriados causados por vírus respiratórios, as conjuntivites, tanto bacterianas quanto virais, as doenças do trato gastrointestinal, diarreias e parasitoses. Sobre o gênero notícia, é incorreto afirmar que letra A, é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. Letra B, trata sobre acontecimentos reais e de interesse social. Letra C, apresenta em sua estrutura apenas a manchete e o corpo do texto. Letra D, deve apresentar uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Letra E, os verbos da manchete devem estar no tempo presente do indicativo para transmitir a noção de que a notícia é sempre atual. A resposta é a alternativa C. Apresenta em sua estrutura apenas a manchete e o corpo do texto, porque não é só isso que o gênero notícia traz. Faltou uma informação aqui que é a lead. Atenção, muita atenção. Você já higienizou suas mãos hoje? As notícias, sejam impressas, televisivas, online, chegam até o público, circulam na sociedade. Porém, essa sociedade pode escolher viver pelas boas ou más notícias. Contudo, é na desilusão das más notícias que muitos amadurecem, que se precaveem e diante das boas notícias, o coração deve ser grato e saltar de alegrias. Então, qual a sua escolha hoje? Já higienizou sua mão? Você tem potencial para escolher. A minha escolha é por você, aluno, é por você, aluna. Sou grata por sua participação, aluno, pela sua participação, aluna. Fique ligado na educação, porque ela faz a diferença.